Capítulo 13. Louvor com o professor Eduardo. Kelly cantarolava para si mesma enquanto caminhava pelo corredor do colégio. Ela carregava uma mochila no ombro e uma cópia do horário das aulas na mão. Ainda se sentia de férias, mas estava feliz por voltar à escola. A primeira aula listada em seu cronograma era a Introdução ao Antigo Testamento. Ela estava quase na sala quando viu a amiga esperando por ela na porta. Oi, Natalie, Kelly disse, dando-lhe um abraço. Estamos matriculadas na mesma aula de ensino religioso, não é? Natalie confirmou, acenando a cabeça e disse: com o professor Eduardo. Ele é um dos meus pitos. O meu também, disse Kelly, enquanto entravam na sala de aula. Eu gostaria de saber como ele está. As meninas escolheram seus lugares e, com o restante da turma, aguardaram a chegada do professor Eduardo. Quando o sinal tocou, o diretor, o professor Nelson, entrou na sala de aula. Como muitos já devem saber, ele disse, o professor Eduardo foi diagnosticado com câncer no fim do último ano letivo. Ele lutou contra a doença durante as férias. Porém, lamento informar que ele não poderá dar aulas no momento. Os olhos de Kelly se encheram de lágrimas enquanto o professor Nelson continuava a falar. Vou passar o conteúdo de hoje e o professor substituto assumirá a turma em breve. Após a aula, os alunos saíram da sala em silêncio. Kelly seguiu para as próximas 2 aulas, mas estava distraída. Ela não conseguia parar de pensar no professor Eduardo. Outros estudantes também pensavam no professor. No pátio, Kelly ouviu uma garota dizer: é incrível como o professor Eduardo sempre tem tempo para nos ouvir e se importar tanto com cada um. Outro aluno disse: o professor Eduardo sempre consegue tornar o aprendizado divertido, até mesmo os temas mais entediantes. Ele nunca perde uma oportunidade de cantar e louvar a Deus, disse Natalie. Lembra-se do ano passado, quando o capelão não pôde vir ao culto porque o carro dele quebrou? Ninguém sabia o que fazer. Então, o professor Eduardo ficou de pé no meio do auditório e começou a cantar. Foi demais. Kelly sorriu. Aquele foi o melhor momento de louvor de todos os tempos, não foi? Com certeza, disse Natalie. Seria bom se pudéssemos fazer algo assim hoje. Kelly silenciou por um momento. Essa é realmente uma ótima ideia. Rapidamente guardou o que restava do lanche. Vamos, Natalie. Temos que conversar com o professor Nelson. As meninas o encontraram no corredor do lado de fora de seu escritório. Professor Nelson, disse Kelly, podemos lhe fazer uma pergunta? Estamos pensando no professor Eduardo e tivemos uma ideia. Em vez de usarmos a capela hoje à tarde, que tal todos irmos à casa dele para os momentos de adoração? Talvez para um culto musical? O professor Nelson não respondeu imediatamente. Ele vai dizer não, Kelly pensou. Por favor, sei que é uma ideia meio maluca, mas tenho certeza de que isso significará muito para o professor Eduardo. Finalmente, o professor Nelson concordou. Kelly percebeu que ele tinha lágrimas nos olhos. Você é a 3ª pessoa hoje a fazer essa sugestão. Geralmente não tomo decisões impulsivas, mas acredito que precisamos fazer isso. Gostaríamos de ajudar, disse Kelly. Poderíamos fazer uma lista com as músicas preferidas do professor Eduardo, sugeriu Natalie. E a Kelly poderia liderar o louvor. Ela faz parte da equipe musical da igreja dela, sabia? Ótimo, disse o diretor. Voltem ao pátio por enquanto. Vou avisar a todos os alunos em breve. Enquanto as meninas esperavam no pátio, elas olharam pela janela e notaram que um ônibus escolar estava estacionando no meio-fio. Entrou. Outro ônibus chegou, seguido por vários outros. Todos escutaram em silêncio enquanto o professor Nelson fazia o anúncio pelos altos-falantes. Sei que estamos todos preocupados com o professor Eduardo. Este é um momento difícil. O que vamos fazer então em tempos difíceis? Olhamos para Deus. É por isso que estou fazendo uma mudança em nossa programação de hoje. Vamos à casa do professor Eduardo e juntos louvaremos a Deus. Kelly pegou o violão na sala de música e correu com Natalie para embarcar em um ônibus. A casa do professor Eduardo era perto da escola, então foi uma viagem curta. Kelly orou silenciosamente. Senhor, prepare nosso coração para adorá-lo.
Os ônibus pararam em frente à casa do professor e os alunos se acomodaram na calçada. Quando todos estavam reunidos, Kelly começou a tocar seu violão e a cantarolar um hino. Os alunos começaram a acompanhá-la, suavemente a princípio e depois mais alto. Uma janela se abriu na parte superior do sobrado. Kelly podia ver o professor Eduardo sentado lá em cima. Sua esposa chegou e sentou-se ao lado dele. Kelly podia ver os lábios dos dois se movendo. O professor Eduardo e a esposa estavam louvando com eles. Enquanto Kelly cantava, ela se sentiu repleta de esperança, conforto e paz. Ela queria muito que eles estivessem sentindo a mesma coisa. É isso que acontece quando colocamos nosso foco em Deus. Ela pensou e continuou a cantar. As vozes de mais de 400 alunos e professores se juntaram à dela naquele dia para louvar a Deus.